o Resenha de Bandeja, a sua mesa de bar sobre o basquetebol de São Paulo, promovida pelo Arremesso Tricolor, sua fonte de informações sobre a bola laranja São Paulina. E esse é um episódio, episódio número 11, para provar que o basquetebol é um esporte completamente maluco. Porque gravamos recentemente o episódio número 10, não faz nem uma semana que a gente gravou o episódio número 10, foi ao ar agora na segunda-feira, e mesmo nem uma semana depois, ainda na mesma semana, a gente está gravando agora o episódio número 11. O episódio 10 foi um episódio lamentável, né? Foi um episódio melancólico, tivemos que lamentar o vice no Super 8, algumas decisões do comando técnico, tivemos muita corneta nesse episódio, né, Gui? Acho que o pessoal até ficou na bronca com a gente, porque muitas críticas. Nos criticaram também, viu, nos comentários. Eu vi gente criticando a gente. Fomos apelidados de Zé Boquinha, inclusive, mas agora o episódio é feliz. Esse episódio número 11 é um episódio feliz porque fomos para a segunda janela da BCLA no Uruguai. Claro, São Paulo sem alinho, comentamos também isso no último programa, porém, o São Paulo superando as expectativas, já voltou, inclusive, para o Brasil com a liderança na mala, a classificação, né, para o Final Four, para as quartas de final, vamos abrasileirar aqui, para as quartas de final da BCLA, da Libertadores, do basquete, a Basketball Champions League Américas, e duas atuações muito contundentes, né, contra a Quinça, contra a Nacional, principalmente, né, contra o Quinça. Eu não esperava o São Paulo tão bom quanto foi no último jogo contra o Quinça. Janela completada, 4 jogos, 4 vitórias, são duas janelas com 100% de aproveitamento. O São Paulo volta para o Morumbi com tranquilidade total. Quinça e Nacional que se resolvam a partir de agora, porque o São Paulo é o melhor time da BCLA, tem a melhor campanha, é o único brasileiro invicto, então é um episódio para se comemorar. Antes de apresentar Guilherme Mendes e Danilo Amaral, bancada hoje 100% formada, né, 100% completo, resenha de bandeja, eu quero trazer um convidado especial que já esteve conosco do Arremesso Tricolor em várias frentes, mas faz sua estreia aqui no Resenha de Bandeja, grande Vitor Hugo Sarvas, já trabalhou no São Paulo, um dos maiores analistas de desempenho do Brasil, entende muito de basquete, e para quem falou que a gente não entendia de basquete, a gente resolveu trazer alguém que com certeza entende. Pode falar que eu não entendo, que o Guilherme não entende, que o Danilo não entende, mas eu quero ver falar que o Sarvas não entende. Então é para isso que a gente trouxe ele hoje, um convidado especial para fazer jus aí a quem critica o nosso conhecimento sobre basquete. Mas brincadeiras à parte, boa noite, Sarvas. Deixa seu destaque inicial, muito bom tê-lo aqui. Vamos comentar hoje sobre o desempenho tático do São Paulo, né, Sarvas? Boa noite, Diegão. Boa noite, Gui. Boa noite, Danilão. Cara, muito obrigado primeiro pelo convite, também mais uma vez. Vamos falar um pouquinho dessa parte tática do São Paulo. São Paulo, o melhor time da BCLA, com um melhor aproveitamento de pontuação, um dos melhores times em segunda chance, um dos times mais rápidos do torneio. Então, está conseguindo aí aproveitar bem as peças-chave que eles têm, né? Principalmente o Bruno Caboclo, aí, que está numa fase mostrando todo o seu potencial que realmente se concretizou. E o Sarvas trouxe essas informações, esses dados, esses números, e nós vamos intercalar esses números com o do NBB para tentar entender por que o São Paulo rende tanto na BCLA e não rende da mesma forma no NBB, algo que também vai ser debatido no programa de hoje. Para isso, temos Guilherme Mendes aqui. Boa noite, Guilherme Mendes. Deixa seu destaque inicial. Hoje é um programa feliz, hoje a gente não vai ter corneta. Claro que a gente também vai passar ali nossas opiniões, tentando não desagradar nosso público, né, como tem sido ultimamente. O pessoal não está muito feliz com a gente, mas ainda assim, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Resenha de Bandeja. Gui, deixa seu destaque inicial. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem assiste nosso programa. Queria agradecer os quase 1.700 pessoas que acessaram o nosso vídeo passado, bem recente, de segunda-feira. O Zé Boquinha 1 passou a palavra para o Zé Boquinha 2, e depois o Zé Boquinha 3 vai falar. Mas eu queria deixar meu destaque sobre essa janela, cara. Eu acho que o time do São Paulo demonstrou que nessa competição o time está realmente bem focado, especialmente o atleta Bruno Caboclo, que vem demonstrando uma diferença no basquete dele, que é apresentado no NBB para a Champions League, e isso é bom para o São Paulo, simplesmente. O primeiro jogo parecia que ele viria para 50 pontos, só que aí ele ainda não tem esse meio termo entre marcar e fazer falta, e ele acaba se minando de falta, tem que
se segurar dentro de quadra para Mais não 30 fazer foi mais. ótimo, né? Foi ótimo. E o jogo contra a Quimsa, o São Paulo, bem desde o primeiro jogo, demonstra superioridade sobre o time argentino. Me espanta até o time da Quimsa ser o líder do campeonato argentino, campeão da Supercopa, porque time que, para mim, assim, dentro de quadra, não mostra nada de diferente. Perderam pro Nacional, né? Perderam para o Nacional. Tem um pivô ali que dá bastante trabalho para a gente. O outro americano que agora, Roderick, também dá bastante trabalho. Mas é um time que não tem time para bater o O São Paulo. Baralli, que é o destaque do 15 lá na Argentina, eu não vi em nenhuma das duas janelas, né? Contra o São Paulo, principalmente. O próprio técnico da Quimsa assumiu na coletiva que o Danilo participou que o time da Quimsa, para ganhar do São Paulo, tem que fazer mais. E eles que se virem agora na janela do Morumbi, o jogo mais legal da chave vai ser Quimsa e Nacional, que vai valer a vaga. E se o Morrison vir de novo com mais de 40 pontos, quem diria o Nacional pode passar. Somos os únicos classificados, os times brasileiros. Classificados não. O único garantido em primeiro. Todos os outros times brasileiros, como Flamengo e Minas, têm mais um compromisso importante na competição. Então a gente pode jogar a próxima janela de cabeça mais fria, só assistir os outros se meio que complicarem na competição. É bom para desafogar o calendário, né? Em janeiro foram 11 jogos, uma carga muito grande para um time que voltou de Covid. Então, vale comentar e contextualizar também por conta disso. Agora, em fevereiro serão 4, em março também vão ter uma tranquilidade maior pela classificação, pela liderança garantida na BCLA. E a expectativa é que os jogadores tenham o seu descanso merecido. Bom, apresentado o Guilherme Mendes, agora eu vejo apresentar o terceiro Zé Boquinha, né? Como já disse o nosso querido Guilherme Mendes, Danilo Amaral. Boa noite, grande Danilão, do Ligados no SPFC Basquete, mais uma vez conosco. Danilão, deixa seu destaque inicial, vamos para mais um episódio do Resenha de Bandeja. Boa noite, Diego, boa noite, Vitor Hugo, boa noite, Guilherme. Cara, um episódio que todo São Paulino está em alto astral, né? São Paulo conseguiu fazer duas grandes exibições, sendo mais pontual contra o Nacional. Meus olhos brilhou com aquela exibição que a gente não via há muito tempo. Já contra o Quinça foi o melancólico São Paulo do segundo turno do NBB, né? Onde encontrou dificuldades, oscilou bastante, teve que subir a ladeira para conseguir reverter o jogo no segundo tempo. Mas foi fechada essa segunda janela com 100% de aproveitamento, como o Guilherme já adiantou, né? 4 jogos, 4 vitórias, a melhor equipe da competição em si, melhor equipe brasileira na BSLA, e uma polêmica à parte. Cara, o time do São Paulo, eles não vão transcender isso claramente, mas eu vejo o São Paulo brigando muito mais por ser campeão da BSLA do que do NBB. Claro que o NBB ainda tem muito chão, ainda tem o segundo turno pela frente, a gente só jogou 2 jogos ainda de 16, falta 14 jogos para fechar o segundo turno do NBB, mas eu vejo o Paulo com mais fome, mais consolidado psicologicamente para conquistar a BSLA do que o NBB. E para mim, uma avaliação, na minha visão hoje, cultura de competição, filosofia, hoje eu vejo uma conquista de BSLA com mais peso do que conquistar o NBB, na minha visão. E isso diz muito sobre o NBB também, né? Sobre a questão da competitividade, porque a gente precisa falar, pô, temporada regular. Dá para perceber que os jogadores estão tirando um pouco o pé, até porque o calendário é complicado. São Paulo teve o Paulistão todo. Se dedicou muito à Copa Super 8, né? Apesar de todos os problemas, apesar também do vice-campeonato. Foi um campeonato onde o São Paulo disputou como disputou na BCLA. Mas no NBB a gente não vê um time dessa forma. E creio que isso diz muito sobre a qualidade, sobre o level do NBB, né? A gente jogou sábado a final da Copa Super 8, voltamos para a capital, né? De BH para a capital no domingo, e domingo, segunda-feira, a gente já embarcou já para Brasília jogar terça e quinta. Então, quem coordena os jogos, né, acaba que não beneficiando aqueles que abrilhantam, né, o evento esportivo, como os finalistas poderiam ter alguns mecanismos de serem melhor realocados seus jogos durante a competição em si, e aí acabou que picotando, né, as apresentações do São Paulo contra o Brasil e o Cerrado por causa de desgaste físico, que isso é notório. E essa sequência de jogos em janeiro deixou ainda mais clara a defasagem na montagem de elenco de São Paulo quanto à rotação, né? Algo que a gente vai comentar hoje, mais no quesito técnico, mas também dá para salientar o quão
complicada essa questão da rotação do São Paulo em sequências de jogos como essa. Quando você tem 11 jogos em um mês, né, em menos de um mês, porque a partir do dia 4 ali no jogo contra o Minas, que abriu o ano de 2020, até esse fim de BCLA, no fim da segunda janela, o São Paulo disputou 11 jogos em menos de um mês. Teve questão de Covid, perdeu para Rio Claro por conta, não tinha rotação, né? Quase perdeu para Pato Basquete, teve que jogar com os meninos da base, então toda essa questão da rotação afronta o São Paulo até hoje. Talvez tenhamos agora uma tranquilidade maior, uma sequência menor, mais tranquilidade para os jogadores, para a rotação, mas ainda assim eu acho que é algo nítido, principalmente entre os próprios atletas, né? Que a rotação do São Paulo escancara a defasagem da rotação, principalmente em jogos e sequências como essa. Mas bom, não estamos aqui para debater isso hoje. O foco é realmente abecelar e, apesar do nosso programa do Resenha de Bandeja normalmente não ter uma linha cronológica de pauta, acho que hoje, pela presença do Sarvas e também pelos eventos recentes na BCLA, vale a pena a gente comentar jogo por jogo. Vamos começar falando sobre a partida contra o Nacional. São Paulo venceu o Nacional por 89-73, uma vantagem bem parecida quanto o jogo contra o Quinça, logo na sequência, mas ainda assim o São Paulo teve muito mais tranquilidade nessa partida, né? Principalmente no segundo tempo, contra o Quinça também. Conseguiu uma tranquilidade maior, uma facilidade maior de se jogar no segundo tempo, mas no primeiro tempo também, contra o time uruguaio, os donos da casa, na Antel Arena, que é para mim a arena mais bonita, o ginásio mais bonito aí da América do Sul, apesar que a torcida do Nacional fez uma festa, fez cantorias, baterias, tava legal, mas estava vazio também o ginásio, eu achei muito cheio, né? Não sei se aqui no Morumbi vai lotar também, então é uma questão que a gente precisa debater nos próximos episódios. Porém, o São Paulo fez uma boa partida, com destaque para a atuação do Bruno Caboclo, 30 pontos. Eu já vou aproveitar para chamar o Sarvas para comentar algo que eu vi de especial no Caboclo, em especial no jogo contra o Quincy, mas nesse jogo contra o Nacional também, principalmente do perímetro. O São Paulo utilizou muito mais o pick and pop com o Caboclo, e vale ressaltar que o Tricolor Paulista não tinha Elinho nessa partida. Teve que se virar na questão da rotatividade de bola. O Tricolor Paulista rodou melhor a bola do que tem rodado nos últimos jogos. Claro, isso não é uma crítica ao Elinho, longe disso, porque o Elinho é realmente o maestro, é o cara que faz o time rodar. Mas é interessante mostrar como que o São Paulo conseguiu se virar sem ser o principal passador, utilizando jogadas de pick and pop com o Caboclo, que a gente criticou também, vale fazer aqui o meia-culpa. Criticamos essa insistência do Bruno Caboclo no perímetro, não havia dado certo contra o Cerrado, mas dessa vez contra a Nacional em especial, mas também contra a Quinça, deu muito certo. Caboclo agredindo a cesta também com o pick and roll, né, jogando com o Marquinhos, com o Chamel em especial, até com o Bennett também fez a posição de armador muito bem, jogando na 1. Mas contra o Nacional, eu quero saber do Sarvas qual foi o impacto do Caboclo no pick and pop. Ele foi muito bem do perímetro, foram 6 bolas de 3 de 7 tentadas e 30 pontos. Né? Somente 30 pontos, para mim, a melhor atuação do Bruno Caboclo com a camisa do São Paulo. E aí, Sarvas, tem uma explicação para esse estilo de jogo do São Paulo sem Elinho? Bom, tem uma boa explicação. Volume. O time do São Paulo sem o Elinho joga muito mais velocidade. Muito, muito provavelmente, porque o time perde um pouco nessa armação de meia quadra. O Elinho ele facilita muito para os outros jogadores. Ele tem essa característica desde sempre, na verdade. Ele não vai ser um cara de muita pontuação, às vezes não vai ser um cara de muitas assistências também, mas ele consegue encaixar o time numa posição que cada um jogue na melhor posição possível. Então, ele faz essa diferença no 5 contra 5. Quando ele não está, o time do São Paulo é uma correria. Realmente é intensidade. Eles aproveitam o Bennett e o Coelho na 1, que se tem uma coisa que eles têm é saúde. Os meninos correm e muito. Ter o Caboclo como 5 facilita muito, porque o seu pivô chega quase junto com o seu armador. Então, isso facilitou muito para o pick and pop. O time do Nacional defendeu uma zona, um momento lá, que assim foi... Não gosto muito de... Grotesco, foi grotesco. Foi patético. Foi patético, assim. E normal, eu não sei se... Você até pode falar melhor. Eu não sei se foi uma opção realmente do Nacional, mas sempre sobrava alguém livre nessa zona. Cara, normalmente era Marquinhos, era Caboclo. Eu não sei, eu não entendia na hora. Tudo bem, foi bom para nós. Mas o técnico não eles continuar, você lembra? Ele brigou, porque ele não queria que mudasse da zona. E foi aonde o São Paulo começou a abrir. E acho que teve 2 bolas do Marquinhos completamente livre, que ele
conseguiu Teve contar uma até que não 10. estava livre, né? Que foi lá do. Não foi do meio da quadra, mas foi um pouco mais antes ali da linha do perímetro. Mas que foi também numa zona errada. Na Que eles marcação de trocam zona errado. que os caras trocam errado, sim. E E eu aí, não entendi por que eles insistiram nisso. também não. E o Caboclo ele viu que tinha um espaço no meio, e realmente no meio da zona dele estava completamente aberto. Foi onde ele deitou ali, tanto no rebote ofensivo, que foi uma outra coisa que ele atrapalhou muito o time do Nacional. Mesmo que ele não pegasse, o time do Nacional não conseguia sair em velocidade. Então, isso daí atrapalhou muito o estilo de jogo. O time do Nacional gosta de correr também com a bola na mão. Então, diminuiu o ritmo deles e, cara, ali acabou o jogo. Onde foi onde abriu. O pick and pop funcionou principalmente quando estava jogando com o Bennett e o Caboclo, porque o Bennett é muito Foi 8 agressivo. assistências para ele. 8 Exato. assistências. Mesmo ele não tendo um arremesso de 3 muito confiável, ele é um cara que internamente atrapalha muito. Aí a defesa do Nacional colapsava, o Caboclo ficava livre. E é a melhor coisa que ele fez, porque lá dentro ele teria um pouco mais de dificuldade de jogar de costas, ou mesmo num roll ali. Às vezes que ele tentou jogar, ele não teve muito espaço. Então, esse pop aí abriu muito espaço. O Chamel jogou muito bem esse jogo também. Aproveitou as bolinhas dele livre, não forçou. Ele é um cara que ele entende muito bem o jogo. Vai ter jogo que ele vai ficar mais tempo com a bola na mão, vai ter jogo que ele vai ficar menos. A gente precisava desse Chamel na final do Super 8, né? Exatamente. Esse Fez Chamel falta. na final do Super 8 seria essencial para o São Paulo. Então, nesse jogo foi isso. Foi essa velocidade, não só nesse, né? Do Quinça também. Tanto que o Quinça, no segundo quarto, abriu o bico. Os caras não aguentaram correr atrás do time de São Paulo. Eles não estavam mais com condição. Virou o intervalo, parecia que eles tinham ido mais cansado do que tinha ido para o segundo quarto. Por causa dessa intensidade. O time de São Paulo chutou 36 bolas de 3 no jogo. É um negócio assim, chega a ser meio insano. Dá para dizer que o time de São Paulo sem Elinho tem um pace maior. Com Perde, certeza. claro, na qualidade do passe, que contra a 15 e contra a Nacional não fez tanta falta assim. São Paulo rodou muito bem a bola. Me surpreendeu, inclusive, que eu achei que seria um ponto negativo. Nós comentamos isso no último programa, que a baixa do Elinho poderia ter até muitos pontos negativos, coisa que não aconteceu. E aí o São Paulo jogou em um pace maior, e eu queria até destacar aqui com os meninos, principalmente, a qualidade do São Paulo no perímetro, né? Principalmente no jogo contra o 15, a gente teve Isaac muito bem, que tem feito uma ótima temporada, a gente vai destacar isso ao longo do programa, mas na partida contra o Nacional, né, mantendo essa linha de pauta, São Paulo converteu 16 bolas de 3 e o pior, né? O melhor, 36 tentadas, um volume muito alto e aproveitamento muito bom, né? 45% num jogo de BCLA, num jogo muito grande de BCLA, fora de casa ainda no Uruguai, é um aproveitamento muito bom, né? Com certeza. Acho que esse time do São Paulo, ele, desde o começo da temporada, para mim, já demonstrou que ia ser muito externo. Porque eu acho que o próprio Caboclo eles ainda não conseguiram aproveitar a envergadura, enfim, o físico dentro do Eu tô gráfico. Até que já começando a achar saiu. que é uma opção, cara, que não é que o Caboclo não tenha tentado, eu acho que é realmente uma opção do São Paulo. A gente já comentou também sobre isso, né? O São Paulo perde, não tem um pivô fixo ali, um pivô 5, perde nessa questão, perde nos rebotes, mas os jogadores também entendem que o São Paulo ganha muito por conta disso. Tem um time muito mais leve, com o Caboclo e com o Tyrone, né? O próprio Marquinhos já tinha comentado isso com você. É um time muito mais leve, então, pontos negativos, rebotes, a gente não tem tanta imposição física, às vezes a gente sofremos agora com o Eric Anderson, mas ainda assim o time adversário também sofre muito. Quando você tem um Tyrone abrindo no perímetro, quando você tem um Caboclo abrindo pro pick and pop, é algo inevitável, eles vão sofrer. O São Paulo vai castigar muito com o time mais leve, principalmente, né, em fast breaks, em contra-ataques, em jogadas desse âmbito, né? E eu queria, tipo assim, elogiar também a janela do Bennett, né, cara? Porque a gente vem batendo bastante no Bennett, e nessa temporada ele não tá apresentando o nível de basquete que a gente viu do Bennett na temporada passada. O Sarves estava na equipe da temporada passada e está aqui para falar. Acho que essa temporada ele vem devendo bastante. E essa janela, não atuando na posição dele, para mim, fez uma excelente janela. Muito por esse motivo que o Sarves falou, do ser um jogador que corre bem a quadra, matou algumas bolinhas importantes nessa janela, aquela bolinha de 3, momentos importantes que ele matou contra a Kings.
E o Isaac, que vem em 2021, 2022, dele vinha muito mal no final do ano. É o nosso sexto homem, né, agora, Isaac. Oficial. A Sexto gente homem. falou isso aqui também, que não estava entendendo o que tinha acontecido com o basquete do Isaac. E foi virar o ano que o basquete do Isaac voltou. Cara, eu sinto que... Vamos aproveitar para falar sobre o Isaac agora, né? Eu sinto que o Isaac é confiança, cara. Passa muito sobre confiança, porque a partir do momento que ele esquenta, dá para perceber o aproveitamento dele. Eu postei lá no Arremesso Tricolor a lista dos últimos jogos, dos jogos dele em 2022. É jogo com 67, 67, 67, 100%, 67, 47, 44, 43, 67. Isso em aproveitamento em 3 pontos. No NBB ele está chutando para 45%. Isso é aproveitamento de jogador de elite. E é um jogador que ali na zona morta é a preferência dele, né? Tá ali na zona morta dos dois lados. Não é um jogador que vai chutar na boca do garrafão, nem nas laterais, né, da boca do garrafão. Normalmente também é um jogador que opta mais pelo chute do que pelo corte, mas ainda assim é um cara que vindo do banco é muito importante quando pontua, porque a gente percebe que quando tem o Isaac pontuando do banco, não só por ser o Isaac, mas porque a gente precisa, né, de um jogador pontuando do banco, como foi o Chamel contra o Nacional, como foi o Chamel contra o Chamel contra o Quinça também, mas como foi o Isaac contra o Quinça. A gente precisa desses jogadores de rotação, em especial quando a gente não tem o Elinho, já temos uma rotação fraca. Quando a gente tem um desfalque importante, um titular, desfalca o time, você precisa desses caras. E o Isaac é um dos que mais tem correspondido. Talvez entre os reservas eu coloco o Isaac como mais regular dessa temporada. Por mais que tenha tido um início conturbado, né? A gente comentou sobre isso também. Mas é um jogador essencial para qualquer time. Já tinha feito ótimas temporadas no Pinheiros, foi muito subutilizado na temporada passada, o Sarvas estava de perto, pode comentar até melhor, e dessa vez está realmente recebendo seu devido valor, né? Para mim, eram os jogadores mais subestimados aí do NBB, eu ficava realmente intrigado com a falta de minutos para ele. O Isaac, cara, ele tem uma característica, além dessas que você citou, que é muito importante, que é defensiva. Ele consegue marcar o jogador de qualquer posição. Ele marcou o Lucas Mariano na final do Paulistão. Ele marca qualquer jogador. Ele consegue marcar qualquer jogador. Num time leve igual o São Paulo, isso é essencial. Extremamente essencial, porque quando você vai ter a troca, você não vai ter outro cara com mobilidade que seja alto. Você tem ali no banco Alex Dória, Lupa, são jogadores já bem mais lentos. E o Dória foi bem, viu, nessa janela. Ele tem características que dá para encaixar dentro desse time. É um jogador que, com a minutagem certa, ele consegue contribuir ali, não tem problemas muito grandes de mobilidade. Mas não é um cara que você consegue deixar 20 minutos na quadra direto, que já é o caso do Isaac, porque é um cara que consegue jogar da 2 até a 5, se precisar, ele tá lá. Extremamente voluntarioso, defende todo mundo, no ataque é exatamente o que você falou. Se ele tiver confiança, se criarem um espaço para ele arremessar ou cortar... Isso tem sido uma jogada muito característica do São Paulo. Tem abusado muito dessas jogadas com o Isaac, criando oportunidade para ele chutar do perímetro. Exatamente. Ele é um jogador que, fazendo isso, ele é muito bom no que ele faz. Ele cumpre muito bem essa função. E aí ele tem tudo para ser o sexto homem na temporada. Assim. Ele realmente muda o jogo muitas vezes quando ele vem do banco, principalmente quando ele vem no lugar do Tyrone, empurra o Bruno para 5, e aí sim vira uma correria meio A gente esperava que o Marquinhos fosse o 4, né, da temporada, mas o Isaac, com a força que ele tem pela defesa, pela questão também no ataque, ele realmente é um 4. Quando a gente sempre joga num small ball, né? Não tem uma forma diferente de jogar, porque até quando a gente coloca o Lupa, não encaixa, porque já é um estilo definido do São Paulo dessa temporada. Também pelo fato do Lupa ser bem abaixo tecnicamente dos titulares, acho que é uma discrepância bem grande. Mas o Isaac... e ainda assim não consegue desempenhar, né? Acho que foi todo respeito, acho que foi a gente não vale mais a pena bater nessa tecla, né? Foi uma contratação totalmente aquém da temporada, não tem nada a ver com o estilo do time. É um estilo leve, os caras queriam trazer um pivô para falar que tem pivô, né? Fizeram lá do Caio Torres, do War. Eu acho que o War seria até uma peça bem mais interessante que o Lupa, é um pouco mais leve, mas já foi, né? Agora nem vale a pena mais discutir. O Lupa não vai ter minutos quando for necessário. A gente não vai passar a temporada toda aí sem pivô, mas tem seus benefícios e seus malefícios.
Quero aproveitar também aqui o momento que a gente está falando sobre Isaac, trazer o Danilão aqui para falar sobre rotação. Aproveitar também esse jogo contra o 15. O Marquinhos jogou contra o 15, não, perdão, contra o Nacional. O Marquinhos também jogou, teve uma minutagem abaixo dos 30 minutos contra o 15. Mas contra o Nacional, que era o primeiro jogo, ele jogou 28 minutos, fez seus 18 pontos, claro, mas jogou 28 minutos. Uma minutagem bem parecida com o que ele tinha no Flamengo, que ele teve aí ao longo das últimas temporadas dele pelo Flamengo, que é o que o Marquinhos tem que jogar hoje. Um cara de 37 anos não aguenta jogar 36 como o Bruno jogou, não aguenta jogar 40 como o Jorginho e o Lucas Mariano jogavam na última temporada. A gente precisa entender que o Marquinhos tem 37 anos. E é um estilo de jogo totalmente diferente do que a gente também está acostumado. Ele jogar 28, 30, no máximo ali uns 32 é o ideal. 37, 38 já acaba um pouco com o físico dele. E tem um Chamel pontuando para 15 pontos em quadro por 12 minutos. Você tem um Bennett com 8 assistências, um Tyrone com 14 pontos. Ajuda até para descansar o Marquinhos. E nessa janela, Danilão, a gente viu algo que a gente não viu no NBB, até mesmo no Super 8. Quando o Marquinhos foi para o banco, os caras deram conta do recado. E creio que isso aconteceu pela primeira vez. Não pela primeira vez, mas é algo raro. Não dá para falar que a gente está acostumado a ver isso, o Marquinhos indo para o banco e a qualidade do time se manter a mesma, e o time melhorar, e o time ampliar a vantagem. Isso é algo raro. Será que dá para enxergar um mundo onde o Marquinhos vai ter mais tranquilidade e descansar um pouco mais, Danilão? Ou vai ser utopia pensar nisso daqui para frente? Isso seria um sonho, cara, mas na realidade isso não combina. Pontuando sobre o Cordeiro Bennett, o Bennett estava devendo, né, para o São Paulo nessa BSLA, né? Na primeira janela ele não conseguiu jogar, né? Segundo informações aí, travou a documentação dele vacinal, acabou que ficando de fora. São Paulo ainda não foi completo, né, para nenhuma janela da BCLA. Não, primeira janela não foi o Bennett, na segunda janela não foi o Elinho. Mas assim, o Isaac vem jogando bem, né? Zona Morta pode apelidar de Isaac Rafael Zona Morta, e isso tem um tempero, né? Claro que eu não quero tirar a técnica do atleta, o seu foco, a sua disciplina, um cara que muito aplicado taticamente, mas isso tem um nome e sobrenome, né? Fim de contrato, né? Contrato de uma temporada só, você tem que mostrar resultado, né? E tudo isso virou a chavinha. Já renova com ele já, então, isso, ele merece. Isso começou lá no dia 8 de janeiro contra o Franca, né? Contra o Franca, lá no Pedrocão, Isaac anotou 17 pontos e ali começou, de fato, né? A temporada para ele, né? Visto que o Isaac vinha oscilando demais e não vinha conseguindo apresentar aquele basquete que fez o São Paulo contratar ele do Pinheiros, que no Pinheiros ele era um cara, assim, fenomenal dentro do contexto tático ali e de peças que tinham Pinheiros. Ele era um cara que defensivamente deixava até a última gota de sangue em quadra, a bola de 3 ele era eficiência absurda, e no São Paulo ele oscilou demais. E assim, jogar o Isaac do lado de Marquinhos, Bruno Caboclo, Chamel, Tyrone, Elinho, caras que ele cresceu e se inspirou a ser melhor cada dia, e ele mesmo não jogar a bola, velho, putz, o problema não é o time, o problema não é a tática, o problema não é a torcida, não é o treinador, o problema é nele. E ele virou a chave, ele conseguiu se conectar com esse elenco do São Paulo, o Marquinhos ali sempre dando instruções para ele. Marquinhos e Isaac é um caso de amor, né? Toda vez a câmera foca nos dois, tem um falando com o outro. Os dois brigando, o Isaac e aí... reclamando de alguma coisa. O Isaac assim, ó. Tá bom assim. O Isaac. Pô, o Marquinhos assim, ó. Dedo pro lado, dedo pro outro, passando instrução, e o Isaac pontuando alguma coisa. Toda vez, todo jogo tem uma dessa. Pode ficar ligado que no próximo jogo vai ter, é sempre assim. E aí você pontuou bem que o Marquinhos acabou tendo uma minutagem reduzida contra o Nacional, porque o Nacional também não foi... a gente já pontuou antes mesmo de começar a BSLA que o Nacional seria a equipe azarão do grupo, né? Mas eles venceram o Quinça. E venceu o Quinça agora de virada, agora inclusive, no último quarto. Eu vou até interromper a fala do Danilo, por quê? Porque antes o Nacional não tinha o cara que foi definitivo, né, na vitória contra o Quinça. Inclusive 42 pontos, né, que foi o... Putz, fugiu o nome do amigão agora. Morrison. O Morrison. Grande jogador, não fazia ideia de quem era. Jogou contra o São Paulo, estreou, fez 16 pontos. Foi o único cara do Nacional que realmente conseguiu desempenhar bem. Contra o 15, o cara vai lá e mete 42 pontos, né? Eu preparei o programa de hoje para falar que o Caboclo era o cestinha da BCLA, mas aí o cara me mete 42 pontos no jogo. Enfim, segue aí. Eu só queria mostrar a indignação. A interrupção da interrupção, rapidinho. O campeonato argentino tá muito fraco.
Esse time do É, Quinça ser o primeiro colocado não só diz primeiro colocado, muito os caras sobre... foram campeões da Supercopa, pô. Então, diz Ô, muito... Sarvas, o Oi. time do Boca não é melhor que ganhou do Flamengo? No Melhor papel, só que ele tem um problema meio parecido com o do São Paulo. A rotação é meio curta e em campeonato longo você tem os seus problemas de ter rotação curta. Porque o Boca tem quem? Tem o Nesbitt, Chatman, o Nesbitt, Vargas. quem tá lá? O Vargas. Vargas. O Vildoza é o armador, não é o Vildoza? Mas não é o Luca. Nem o... É o... É o terceiro Vildoça. Não é nem o terceiro nem os Vildoza? dois... Não é nem o É segundo? outro primo. Aí, Deixa eu... Vou Mas até é bom. confirmar. Eu Não, sabia que era nenhum um dos três dois, é mas ruim. eu É achei que que era um tem- dos Do irmão dois. do Parodi, né? É que tem um que é nível tem nem NBA, um que é 25% na nível bola do Parodi. Europa e outro Uhum. que tá lá. Vou até confirmar aqui qual que é. Sim, é que a gente tava comentando sobre isso. Nada a ver com o assunto, mas a gente tava comentando sobre o time do Boca. Venceu o Flamengo. Não, é algo bom. O próprio Biguá venceu o Minas. É uma BCLA empolgante, né? Não dá para colocar um favorito. Eu não consigo colocar. A gente vai comentar também sobre o Final Four, né, no próximo bloco, para falar quem São Paulo pode enfrentar nas quartas de final. Não é Biguá, não é Minas, não é Boca Juniors, não é ninguém desses grupos C e D. Sim, do grupo A, que inclusive vai ter jogo mais tarde. A gente está gravando isso aqui numa quinta-feira. Hoje tem janela do grupo A, amanhã também. A gente vai Não trazer tem, não. algumas informações. Tem? Não tem? Tinha visto aqui Não. no. Duas janelas É mês que amanhã. vem. Não, pô, amanhã, 4 de março. 4 de março, perdão. Tô moscando aqui. Vão ser Eu duas jurava janelas no que... mês de março. Sim, eu tinha visto 4 de março aqui, eu jurava que a gente estava em março. Meia culpa, peço perdão aí pela fake news ao nosso público. O Guilherme trouxe a informação correta aí. Já Mas em achou aí, março tem o Sarvos? São Paulo em casa no Morumbi. Achei sim, esse Vildoça é o Leandro Vildoça, não é o José Vildoça que jogou no Quinça ano passado. Sim. Quinça, São Lourenço, perdão. São Lourenço. E nem o Luca Vildoça que foi fazer tudo isso na NBA. Eu jurava que era o José. Jurava Não. que já era o primo pobre, né? Já era o primo pobre, é o outro. Não é nem esse, é o outro. O primo mais pobre ainda. Mas o Boca é um dos favoritos, né? Querendo ou não, venceu o Flamengo, que também é um dos favoritos. Porém, o São Paulo, em atuação, tem se mostrado muito superior a qualquer time dessa BCLA, né, Sarvas? Claro que não dá para se basear nisso, um favoritismo para o Final Four. Porém, entre os times da BCLA, não dá nem para colocar muito o grupo A, porque a gente viu pouco. É uma janela muito à parte dos outros três, né? O time lá do Canadá, tem time da Nicarágua, do Porto Rico. Vai lá. Acho só importante, assim, a gente não tem muita informação do grupo A. Prometo que eu particularmente vou procurar ver a próxima janela para poder entender. Mas é importante analisar o Real Estelí, que foi o finalista da temporada passada, é o último colocado jogando a janela em casa. E você olhando o time dos caras, parece mais forte. Então, Sim. talvez... O Jesus voltou para lá. Não acompanhei essa primeira janela dos times do Grupo A. Inclusive, foi um erro meu, porque né, depois que eu descobri que o São Paulo ia bater com esses grupos, então eu deveria ter acompanhado. Mas eu me surpreendi muito com a montagem do Canguerreiros. Na real, quem me surpreendeu foi o Edmond Tinger, né, o time do Canadá. Não dava nada para esse time. Não conheço ninguém. Não conheço absolutamente ninguém que faz parte do time, mas os caras fizeram uma boa primeira janela. Ó, se vocês quiserem alguns spoilers, eu assisti as janelas e conheço alguns caras lá. O Canguerreiros de Porto Rico tem o Isaac Souza, que jogou na NBA. É um baita de um 2. Como que tá o Baré lá, cara? Deu certo essa questão do Baré? Que eu vi que ele foi anunciado. O Michael Beasley foi anunciado no Canguerreiros, não foi? Mas não sei, tá? O time era lotado de ex-NBA, mas não deu mais hype. Então, aí é aquele probleminha quando a gente está falando de times daquela região ali do Caribe. O campeonato é meio bagunçado, as janelas são tudo meio confusa, então os contratos são tudo meio maluco. Então pode ser que o JJ Barea jogue, pode ser que ele vire dono do time, pode ser que ele nem pise na quadra. Qual a chance desses caras aparecerem só no Final Four, né, velho? Cara, a chance é grande, na verdade. Eu diria que se fosse para apostar, apostaria isso. O próprio De Jesus lá, ele tinha saído do Estelí, foi jogar não sei aonde,
foi para o México, aí voltou para o Esteli. É a mesma aí... coisa que o Fuller no Corinthians, né? Exatamente. É que as janelas ali, o sistema de contratação, o próprio campeonato local do Caribe é meio bagunçado. Porto Rico tem um campeonato relativamente forte, mas que concorre jogador com outras janelas, então fica tudo meio confuso ali. Mas o time do Cangrejeros é muito bom, cara. É muito E o time forte. do Canadá, sabe? Você tem alguma informação aí Cara, sobre o Edmond Stingers? O Stingers, Porque a expectativa é que seja um dos dois, né, para enfrentar o São Paulo. Porque o Stingers ele é um time mais tradicional, por assim dizer. É um time mais alto, mais lento, não é um time que corre tanto que eles sofreram contra o Cangrejeros por causa disso. O Cangrejeros é o típico time do Caribe. Peladeiro, correria, jogador extremamente atlético. Provavelmente não vai bater com o São Paulo, né? Que a expectativa é que o Cangrejeros domine esse grupo, né? Eu acho bem provável. Deve vir o Stingers, que é um estilo de jogo que o São Paulo atrapalha muito pela velocidade, mas tem que tomar muito cuidado porque é um time muito alto. Então, é aquele time que vai brigar em rebote. Um time difícil, né? De saber o que você vai fazer, né? Porque tem que ter um scout bem grande para entender como que vai jogar contra o Stingers, né? Algo que a gente não tem visto muito no São Paulo. Tanto que nosso analista de desempenho está aqui, ó. Tá aqui com a gente, o nosso ex-analista de desempenho. Contratamos o Stars pro Resenha de Bandeira. Ele não tá no São Paulo. A gente vai analisar quando tiver que analisar o próximo confronto do São Paulo na BCL, a gente traz os Tarvas aqui e a gente manda o link do vídeo lá pro pessoal do São Paulo. Aí, tá feito. Aí, tá, todo mundo ganha. Mas é complicado. E tem um outro fator, né? Esses times de fora, principalmente do Grupo A, são times com muito dinheiro. Então, para aparecer um cara ex-NBA aí no Final Four do nada, né? Como já tem aí, pô. Os caras levaram simplesmente Michael Beasley. Do nada, Michael Beasley. Porra, vi lá no Twitter, Michael Beasley anunciado. Eu falei, porra, aonde? Aí simplesmente Cangrejeros. E antes já tinha anunciado o Baré, né? Que faz mais sentido, porque, pô, cidade não sei se é cidade natal, mas é o país dele. Mas, pô, Michael Beasley me pegou firme, cara. Não faz sentido algum Michael Beasley jogando BCLA. Imagina, pô, Caboclo e Michael Beasley, confronto, que duelo. Ver quem deveria ter ficado na NBA. Só o tempo dirá quem deveria ter ficado. Mas a BCLA é um torneio complicado, até o Gui pontuou muito bem. Real Estelí, o vice-campeão, né, da última edição, tem grande chance de ficar fora do Final Four. Inclusive, Final Four que vai ser provavelmente em sede também, né, novamente. Ou no Uruguai, ou na Nicarágua, ou no Rio de Janeiro, como me informou Enéas Lima. Então, se não for nisso, vão reclamar lá com o Enéas. Ele que me passou a informação, mas confio no grande Enéas Lima. Espero que seja no Rio de Janeiro. Porque, porra, Nicarágua é muito longe. O Sarvas está de prova. Como que foi a vida lá na Nicarágua, Sarvas? É longe demais, cara. Assim, muito barato? Eu não tive esse problema. Mas a alergia pegou lá, viu? Mas, porra, Nicarágua, cara. Com toda desculpa se tiver algum cidadão nicaragüense assistindo aqui o Resenha de Bandeja. Mas, pô, o que tem na Nicarágua, cara? Charuto. A gente descobriu lá também. Aí foi lá que o Chamel começou a gostar de charuto, então. É a terra do charuto lá. O calor, cara, bicho. Que calor que é aquele lugar. Parece que você tá em Cuiabá no verão. É horrível. Porra, mas Nicarágua é um lugar muito aleatório para disputar um final. Tudo bem, temporada passada dava para aceitar pelas questões sanitárias, mas não que dessa vez seja diferente, né? Mas, pô, um Rio de Janeiro ali, um Uruguai, tá legal, né? Pô, Nicarágua de novo não dá. Uruguai até dá pra gente fazer uma viagem se São Paulo for pra final. A gente organiza todo mundo aí, dá pra fazer uma caravana. Bom, como de costume, já estamos atropelando todas as pautas do Resenha de Bandeja. A ideia era falar sobre como joga o São Paulo taticamente, e isso virou o que tem de bom no Nicarágua. Mas, bom, é entretenimento puro, isso é Resenha de Bandeja. Saivas trouxe a informação de que a Nicarágua tem muito charuto, faz muito calor. Creio que isso é uma informação importante, vai anunciar a vida aí de todo mundo que está acompanhando o Resenha de Bandeja. Mas para seguir a nossa pauta agora de verdade, finalizar a passagem sobre a partida contra o Nacional, porque criticamos muito o desempenho do São Paulo nos rebotes durante a temporada.
algo que é nítido, né? O Tricolor Paulista é a segunda pior equipe em rebotes do NBB, mas é uma qualidade que o São Paulo conseguiu se destacar aí contra o Nacional, que não é um dos times mais altos, talvez seja um time até menor do que o São Paulo, não tem um pivô, né, como tem o Quinça, que é o Eric Anderson, mas também não trouxe tantas dificuldades para o São Paulo como a gente esperava, mas o Nacional foi dominado, né, nos rebotes pelo Tricolor Paulista, que coletou 41 nessa partida. Dominado não, né? 41 contra 35 um duelo equilibrado, mas para o São Paulo, que sempre vai mal nos rebotes, tem o costume sempre de perder nos rebotes, ter uma vitória por 6 rebotes a mais, e ainda ter uns rebotes ofensivos para coletar, com destaque para o Caboclo, é um ponto importante. Será que temos um mundo aí, Saros? Essa questão do rebote realmente foi raro agora contra o Nacional, aconteceu uma vez, mas vai ser esporádica, não vai voltar a acontecer nesse elenco do São Paulo, que realmente não é um time montado para pegar rebotes, né? Eu vou destacar um outro cara que pegou muito rebote, que foi o Henrique Coelho, com 3 rebotes ofensivos. E deu 6 assistências. Né? Exato. Mas teve uma mudança, um pouquinho de comportamento, não sei se isso foi planejado ou não para essa janela, mas os pequenos eles estavam atacando mais o rebote de ataque nessa janela. Eles estavam abafando um pouco mais. Acho que muito por não ter o Elinho, que é um cara que fisicamente é um pouquinho inferior ao Bennett e ao Coelho, então eles colocavam muita intensidade até nesses rebotes. Você viu o Bennett brigando já na tábua e abafando contra-ataque, o Coelho fazendo exatamente a mesma coisa. O Marquinhos algumas vezes foi lá dentro, que não é uma coisa que ele costuma fazer muito, bater um pouquinho de cabeça para tentar brigar umas bolas, atrapalhar pelo menos. Então, isso aí foi uma característica interessante, porque o próprio São Paulo... Dória jogou 10 minutos, pegou 5 rebotes. Exato. Mas é que o Dória é um pouco mais esperado, né? Ele tem que fazer esse trabalho sujo, senão ele não tem. Mas é algo que ele não vinha fazendo, né? Justo. A gente até fez muitas críticas quanto a isso, porque ele veio para fazer um trabalho sujo. E, pô, quando você tem um Dória que joga 10 minutos, faz 4 pontos, pega 5 rebotes, para nós tá ótimo. Não espero mais que isso do Dória, para ser honesto. É o que ele tem a agregar para o time de São Paulo. Para mim, é o ápice, é o auge. Exato. Então, assim, essa característica de atacar com os pequenos a bola no rebote ajudou muito o São Paulo, principalmente a diminuir a velocidade tanto do Nacional, principalmente do Nacional, que é um time que corre mais. Esse americano que veio aí, o Morrison, rapaz, ele gosta de uma transição. Ele não fica no Nacional, não, viu? Não vai ficar, não. Muito bom jogador, cara. Muito bom jogador. Ele tem um chute muito bom, cara. Média, ele lembra muito o próprio Marquinhos. Não uma comparação totalmente esdrúxula, mas lembra um pouco. Ele é alto também, longilíneo. Uhum. Acho que por isso também dá uma lembrada no Marquinhos. Sim. É que eu pensei em falar Kevin Durant, mas aí ia ser muito mais esdrúxulo ainda. Eu falei, pô, vamos de Marquinhos, então. Torcedores, calma, né? Mas bom jogador. Então, assim, é um caminho bom para o São Paulo atacar. Usar os pequenos, principalmente esses que têm mais saúde, Coelho, o próprio Bennett, e ficar incomodando o tempo inteiro no rebote ofensivo e já abafar o contra-ataque. Ô, Sara, você queria aproveitar e puxar mais uma pergunta para o senhor, né? Nós comentamos sobre a questão do Quinça. É um time que nós esperávamos muito, porque é um dos líderes da Argentina, foi campeão da Supercopa, é uma das principais potências aí sul-americanas, não teve tanta defasagem no elenco, né, quanto algumas outras equipes, perdeu peças, mas conseguiu repor. Teve destaques na Argentina, como o Franco Baralli, que não fez absolutamente nada nos jogos contra o São Paulo, fez sua graça ali, mas para um cara que era o cestinha do Quinça na Argentina, não mostrou porque veio. O Eric Anderson, que também era um jogador que nos assustava muito, não conseguiu impor seu jogo. E qual que é o X da questão? É um mérito defensivo do São Paulo quanto ao ataque de Quinça? Pô, você fazer o Quinça dropar somente 69 pontos num jogo de BCLA, claro que tem mérito da sua defesa. Mas qual que foi a estratégia do São Paulo para conter esses destaques do Quinça, né? Porque você tinha toda essa dificuldade no garrafão, com foco, claro, no Eric Anderson, mas o Quinça também era um time que tinha um jogo externo muito forte, com o Pablo Gamarro, que também não fez muita coisa nessa janela, o próprio Baralli, que eu citei, tem o Seba Azevedo, que também é um jogador que chuta muito do perímetro. O Quinça era um time que assustava externamente, mas, claro, não foi nem 50% do que a gente esperava.
expectativa e realidade muito diferente, né? O 15 está com um problema sério na armação. O Baralli, ele é um excelente jogador, ele é um baixo, só que ele é o típico sexto homem. Típico sexto homem. É o cara que entra, correria, bota fogo, faz as bolinhas dele, ele individualiza muito o jogo, aí você vai lá, 20 minutinhos, filho, senta aqui, agora a gente precisa dar uma respirada, que só você correndo com a bola não vai dar certo isso não. E é o que acontece. Então vão ter jogos que ele vai fazer 20, 25 pontos, o time vai ganhar. Se ele não fizer isso, o time vai ter problemas, que foi o que aconteceu. São Paulo limitou ele a 12 pontos. O Bennett, meu Deus, fez a vida dele O um Bennett inferno. cava umas faltas que é uma beleza, né, cara? É impressionante, né? Fez da vida dele um inferno. Fez da vida dele um inferno. O Eric Anderson recebeu pouca bola, 9 arremessos no jogo inteiro para um cara do tamanho dele contra uma defesa do tamanho do São Paulo. São Paulo atrapalhou muito linha de passe. O Bruno é muito bom nisso com aqueles braços de mangueira dele lá. Atrapalha muito a bola entrar no pivô, mesmo ele sendo menor, geralmente. Então, isso o São Paulo fez muito bem e acabou atrapalhando muito. O Gamarro, muito abaixo. O Brucino, meu Deus, foi passeado no Uruguai. Nos 2 jogos, mal. O campeonato argentino, como um todo, esse ano, por questões financeiras, você pode ver que. É tanto que a potência era o São Lourenço, que perdeu quase todas as peças, né? Era O São Lourenço time que praticamente mais competia. faliu. Né? O dono Sim. dele, que é o dono da telecomunicações da Argentina, simplesmente parou de pôr dinheiro. A situação na Argentina refletindo no basquete, né? Exatamente. E eles têm Não que jogadores a muito situação caros. aqui no Brasil esteja boa, né? Mas a questão lá Então, mas dos aí times é complicado. a gente tem uma coisa que os nossos jogadores muito bons não são tão caros quanto os jogadores muito bons argentinos. Isso faz muita diferença. Os jogadores muito bons argentinos, eles são muito caros. Na grande média estão na Europa. Você vai ter muita dificuldade de ter um jogador bom jogando na Argentina. No Brasil, não. No Brasil, a gente consegue manter financeiramente os nossos jogadores muito bons. Marquinhos, um exemplo dele. Bruno, entre outros. Você consegue manter dentro do Brasil. Você ainda consegue ter... Pelo visto, o mercado de estrangeiros aqui para o Brasil é muito mais aberto do que na Argentina, né? Lá, pô, a gente tem o exemplo do Eric Anderson, mas no geral não tem tantos norte-americanos com tanto destaque assim quanto aqui, né? Mas porque também são caros. Você paga em dólar esses caras. Sim. Você paga em dólar. Então, para a Argentina, esse ano aqui está sendo um ano de basicamente manter os times vivos. E depois ver o que vai acontecer. E está refletindo bem. Os times argentinos estão tomando cada cacete. O Obras, meu Deus. O Minas quase conseguiu. O Minas ele deu uma esforçada nessa não última fosse janela. O Cheque Johnson, né? Não fosse o Cheque... os caras estão na ressaca ainda do Super 8 até hoje. Estão na ressaca até hoje. Mas os times argentinos você percebe que é um reflexo bem forte do problema financeiro do país, sabe? O Boca ganhou do Flamengo na raça, né? Porque foi um jogo horroroso. Torcedor, né? Faz muita diferença, cara. Porra, a festa tava... A gente já comentou, né? Comentamos? Não, né? Não comentamos aqui que a festa do Boca tava linda. A gente gravou antes do jogo contra o Flamengo, né? Ali é chato jogar também. Nossa Senhora. Mas o Flamengo também não jogou nada, né? Então ajuda. Mas aproveitando também essa questão, eu quero perguntar agora pro Gui. Gui, você ainda tem aquele chapéu que a gente já fez um resenha de bandeja com chapéu, lembra? Ainda, ele tá acessível aí ou não tá? Tá longe demais. Sabe por quê? Porque a gente precisa tirar o chapéu pro Caboclo, Gui. Por mais que o Caboclo tenha algumas pendências com a arremesso tricolor, tem pendência. Bloqueou a gente no Twitter, bloqueou. Mas desbloqueia a gente, inclusive, Caboclo. A gente é gente boa. A gente postou essa foto lá com o Soteldo, deu mais de 3 mil likes lá, se você quiser ver também. Se for você realmente que acompanha, chama a gente de Zé Boquinha nos comentários. Se não for, tudo bem. Porém, a gente precisa tirar o chapéu para ele em quadra. No jogo contra o Nacional fez 30 pontos, além de 7 tocos, eficiência para lá de quase 50, né? Foram 44 de eficiência. Contra o Quinça não foi diferente. Uma atuação de 20 pontos e 15 rebotes. É uma atuação de quem é craque, de quem realmente tem impacto gigantesco. E assim, 15 rebotes, Gui, pra gente criticava o Caboclo por não fazer box out, é para calar nossa boca, não é? Com certeza. Você vê um jogador assim, muito mais interessado, né, nessa competição. Claro que a visibilidade é muito maior.
E o Caboclo, igual o Enéas Lima falou, totalmente o melhor jogador da Champions League até aqui. Vem para Vem MVP, para né? mesmo se o São Paulo chegar longe, vem para MVP. Isso é bom para o São Paulo, é bom para ele, é bom para todo mundo. Eu acho que o Caboclo, nessa janela, ele mostrou o grande craque que ele é. Ele é um craque e o técnico de São Paulo só precisa fazer um trabalho de facilitar esse jogo para o Marquinhos e Caboclo, que meia vitória está garantida. Se os outros ajudarem, igual o Isaac vem ajudando, o Bente vem ajudando, São Paulo tem condição de brigar por todos os títulos da temporada. O Caboclo tem 23 pontos de média e 11,5 rebotes na BCLA. Ele joga 36 minutos por jogo. Inclusive, essa minutagem da BCLA é algo interessante. Já chamei o Danilão para falar sobre a minutagem do Marquinhos no jogo contra o Nacional e agora eu vou falar para chamar ele para falar sobre a minutagem do time no geral. Porque o Marquinhos tem 28 minutos em média, o Tyrone somente 25, o Chamel 26, o Coelho e o Isaac estão jogando 18 minutos por média, o Bennett somente 28, o Alex Dória tem 11 minutos ali em média. Quão interessante é ver essa rotação do São Paulo melhor na BCLA, Danilão. Inclusive puxando a outra pauta. Por que esse time é um time na BCLA e por que é outro time no NBB? Você sabe, consegue encontrar alguma forma de correlacionar essas duas competições? Entender por que o São Paulo joga de maneira diferente? Eu vou fazer essa pergunta para o Savas e para o Gui depois, mas já aproveitando esse gancho da minutagem diferente na BCLA, você acha que tem alguma diferença entre o time que joga na BCLA, entre o time que joga no NBB, ou é mais questão de postura tática e mental também? Postura tática e mental é o forte. Eu poderia fazer correlação com logística, desgaste, que isso que cria uma certa minutagem para atletas esquecidos no banco de reservas, mas assim, é uma postura tática do São Paulo dentro de quadra diferente, por ser uma competição com sede que ela acaba que conciliando mais no formato mata-mata, jogos isolados, 2 jogos em um mês, 2 jogos no outro, a equipe consegue conciliar e focar muito mais rápido. E assim, você vê notório quando eu falei lá na minha fala no início desse episódio, o Paulo está mais focado em conquistar a BCLA do que conquistar o NBB. E aí o São Paulo entra com uma intensidade que o Sarva já dissecou aí, argumentos que o São Paulo no contra-ataque, utilizando muito o potencial do Cordeiro Bennett, também do Caboclo, acaba que potencializando rebote, correria, pega a equipe adversária desguarnecida e anota mais 2, 3 pontos. Então, assim, é um São Paulo que faz o jogo ficar fácil para ele. Você viu muito bem isso contra o Nacional, contra o Kingston no segundo tempo você viu isso muito bem, é o São Paulo que joga coletivamente muito bem, e aí você facilita o jogo para a equipe, e claro, né, é obrigação da comissão técnica rodar o elenco, né, dar oportunidade para atletas esquecidos no banco conseguirem contribuir, visto que isso ele não faz no NBB e acaba extrapolando o limite físico de alguns atletas durante as partidas, algo que é totalmente contrário do pensamento fisiológico de alguns atletas por causa da idade dele. Então, assim, é o São Paulo que está jogando para conquistar a BSLA, e isso é importante para a história do clube aí, que vem batendo na trave com alguns vices aí em campeonatos da LNB. É um impacto muito grande. Antes de passar essa pergunta para o Saivas também, dá para perceber não só no desempenho dentro de quadra, mas também nos números. Tanto que o São Paulo teve 24 assistências contra o Nacional e 20 contra o Kingston, além da porcentagem no perímetro, que é algo que o São Paulo tem em seu repertório ali como maior destaque, que é o perímetro. A gente sabe que é um time que foca muito por conta desse jogo externo, mas foram 45% de aproveitamento nos 2 jogos, com volume muito grande. Contra a Kingston, o volume foi menor, né? Somente 29 bolas chutadas, mas ainda assim é um ótimo volume. Para quem acerta 13 de 29, um aproveitamento muito bom, 45%. Então, Sarvas, você consegue achar algum problema ou alguma coisa que explique essa discrepância entre jogos na BCLA e jogos no NBB? Você acha que tem a ver com calendário, com questões físicas, ou é realmente uma questão de postura mesmo? Vamos lá. Vamos pensar um pouco na montagem do elenco. Isso daí é um pouco reflexo das suas escolhas. O elenco foi montado para ser curto, eles sabiam disso, e em competições longas isso daí tende a dar problemas, que é o caso do NBB. Você vai ter problemas de lesão, época de pandemia você vai ter jogador contaminado, você vai ter um monte de jogador contaminado,
Então, você vai fazer o que dá, basicamente, em uma competição longa. Qual tem que ser o foco? Competição curta. BCLA é um clássico caso disso. Ser em sedes facilita um pouco a questão de descanso. Você não precisa se deslocar, você sai da quadra, hotel, recupera. Ah, tem jogo no outro dia, mas você conseguiu recuperar bem. Geralmente você não vai perder muito tempo de translado. Então, realmente, esses são os focos de uma equipe com uma rotação mais curta. Ah, o São Paulo vai conseguir fazer um playoff bom? Pode ser que sim, por ser esse modelo. Mas vai sofrer muito por causa da distância que tem o campeonato e a escolha de ter um elenco mais enxuto. Então, essa escolha tática barra técnica que está fazendo essa diferença, tanto em não só em concentração. Desculpa Pode falar. interromper, mas a questão é que a BCLA parece estar extraindo o máximo dos atletas, né? São Paulo parece estar chegando no ápice, no auge na BCLA. Por quê? Porque o ideal não é o Marquinhos fazer 19 pontos por jogo, como tem sido no NBB. É ele jogar 28 minutos, contribuindo com 16, 17. Ótimo. É o ideal pro Marquinhos. Além disso, a gente tem o Caboclo chegando também no seu ideal. Um Caboclo com 23 pontos e meio e 11 e meio rebotes, né? 11 pontos e meio, 11 rebotes e meio. Além de, quase 5 tocos em média, você tem um jogador 23,5, 11,5, 5,5 em tocos, cara, é um impacto enorme, um impacto gigantesco. É um jogador que está atingindo o seu auge. O Chamel, a gente esperava que fosse ali a terceira força ofensiva na temporada, tem oscilando muito, mas na BCLA é um jogador completamente regular. O Bennett, que também não faz uma temporada regular, na BCLA tem sido regular nas suas ações ofensivas, como defensor também muito bem, que já é de praxe, né? A gente já tem esse costume do Bennett ser um ótimo defensor. Mas tem organizado bem o jogo, o Elinho na primeira janela foi bem, o Coelho tem entrado bem, o Isaac vem bem, o Adora vem bem. Então, tudo que a gente espera desse elenco em maior escala está acontecendo na BCLA. E talvez seja por isso que o time não consegue desempenhar da mesma forma no NBB. Porque quanto mais jogos, maior a chance de oscilar, certo? Exatamente isso. É exatamente o que você falou. Porque quando você consegue focar a energia em 2 jogos, é diferente você ter que focar energia em 4 jogos com 2 viagens. Você tem um desgaste muito Isso diz maior. muito sobre o NBB também. Diz muito sobre a questão de calendário, sobre a questão de importância, do porquê tem tantos jogos, temporada regular, se vale a pena. Porque o objetivo do São Paulo hoje é pegar G4. São Paulo não quer ser líder, São Paulo não quer disputar, ter a melhor campanha igual tem Franca. É pegar Muito G4 para. essencial, né? Muito essencial. Sim, é pegar G4 porque é algo essencial, para não ter que jogar uma série de playoffs antes dos times que vai disputar título. Só isso. Porque temporada regular para São Paulo não tem quase valor nenhum. Mas aí eu faço um outro contraponto. Não é um torneio tão longo assim, é um torneio longo, mas não é um torneio tão longo assim. Por quê? O que falta um pouquinho nas equipes, e aí é uma crítica mais coletiva e não só direcionada ao São Paulo, é você ter um planejamento de elenco. Quando eu falo planejamento de elenco é o quê? Eu tenho 3 meninos lá no Sub-19 que já dá para começar a fazer eles rodarem aqui em cima. Putz, tô com um jogo longe, um cara que tá meia bomba. Putz, deixa esse cara aqui, vamos levar o menino do Sub-19. Ah, traz o outro O cara. Vitinho tá aí, né? Pedindo passagem. Então, tem que ter essa visão. Tem que ter. Tem que ter. Não dá Tem para que você levar jogar. o menino e colocar pra jogar, né? Não adianta levar o menino só pra colocar o cara pra entregar água como era o Igor e Danilo, né? Exatamente. E o Igor e o Danilo são um caso disso. Eles estavam lá. Só que eles tiveram pouquíssima oportunidade. E poderiam ter ajudado. Então, assim, todas as equipes, todas não, todas generalizar muito, mas grande parte elas não têm essa visão de, beleza, a gente tem um time profissional, mas a gente vai ter um calendário de jogos desse tamanho, a gente vai precisar trazer mais gente nova. Por quê? Para rodar, para treinar, às vezes o cara não vai conseguir treinar. Às vezes é melhor ele sair de um treino e tá bem no jogo, e aí você coloca um moleque do Sub-19 lá para correr e coloca o cara no jogo inteiro. Então, assim, falta um pouquinho dessa visão de como é o campeonato. O que eu preciso para esse campeonato? E montar a partir disso. Com certeza. Gui, agora pro restante da BCLA, né? O São Paulo já tem uma tranquilidade enorme, já é líder, mesmo se perder os 2 próximos jogos na janela do Morumbi, é líder, continua classificado, não muda nada. Pro São Paulo é indiferente.
Mas é importante a gente vencer esses jogos no Morumbi, porque vai estar à frente a torcida, eu já vi que vai ter festa, a gente já está organizando ali boatos que vai ter uma homenagem para o Marquinhos, o passarinho me contou, mas vai ter algumas coisas interessantes ali no Morumbi. É Libertadores, é noite de Libertadores, a torcida gosta, provavelmente o ginásio, né, a expectativa é que tenha um ginásio cheio, eu espero que tenha, porque, pô, você não conseguir reunir 2.000 pessoas num jogo de BCLA diz muito sobre o clube, não só sobre a torcida, que muitas vezes não faz ideia de que tem um jogo de BCLA, que é Libertadores, não faz ideia do impacto, da importância que seria a presença ali. Então o clube tem que já planejar a partir de agora ações. Claro, não importa, né? Não vai importar nenhuma dessas duas partidas, mas é legal para homenagear pelo que o time fez nessa BCLA, né, Gui? Você acha que é importante o São Paulo entrar com tudo, ou é bom dar uma poupada, como o Sarvas disse, dar uma minutagem pro Igor, ou pro Vitinho, ou para os jogadores do banco? Eu acho que vale a pena levar a sério para ganhar, porque a torcida vai apoiar e espero, né, que vai apoiar, e eu acho que ganhar esses jogos, trazer uma experiência boa para quem acompanha a BCLA, acompanha o São Paulo, eu acho importante ganhar mais. Eu acho também importante ter uma minutagem para alguns atletas que estão no banco, principalmente no lugar daqueles que estão mais desgastados, como o Marquinhos, o Tyrone, que vem jogando menos ultimamente, mas já teve muita minutagem essa temporada. O próprio Caboclo, apesar de aguentar, é um cara que vem no mesmo biotipo do Jorginho e do Lucas Mariano. Na temporada passada que aguentavam o jogo inteiro. O Caboclo é desse tipo. Mas eu acho importante ganhar sim, porque não é sempre que a gente vai ter uma janela aqui numa competição internacional. A gente não sabe nem se na próxima temporada a gente vai estar disputando, porque teve, né, a faca e o queijo da Sabe mão. nem se vai ter basquete do São Paulo na próxima temporada, é sempre uma incógnita. A gente teve a faca e o queijo na mão para já classificar, e agora a gente depende de um título ou de uma final de NBB. Então é complicado, mas acho que vale a pena levar a O sério, sim. vencedor da BCLA garante vaga na próxima BCLA? Não sei se isso ainda existe. Alguém tem informação? Reza a lenda que ainda existe, mas tenho que confessar que a regulamentação da BCLA é um pouco confusa. Cara. Não sei se já tiveram a oportunidade de ler, mas não recomendo. Não, se não recomendo, eu também nem vou fazer questão também. É aquela regulamentação, não pode fazer isso, mas se quiser pode. Porra, é FPB então ensinando os caras É meio da freestyle, meio BCLA. freestyle. Mas bom, FPB foi bom. porra, o regulamento. Eu tive a oportunidade de ler o regulamento da FPB e falo a mesma coisa, não recomendo. Isso porque é Federação Paulista de Basquetebol. Mas enfim, seguimos. Bom, para chegar ao fim, né, finalizando agora o nosso episódio número 11, quero perguntar para o Sarvas o que esperar para o futuro do São Paulo, não só visando a BCLA, claro. Vale também perguntar se ele acha que o São Paulo tem futuro, vai buscar título na BCLA, é uma boa pergunta. Mas também pensando no NBB, Sarvas. São Paulo tem agora 4 compromissos no NBB no mês de fevereiro. O mês de março vai ser um pouco mais complicado. Jogos maiores contra Minas, tem clássico contra o Corinthians, a própria BCLA. O que esperar do São Paulo para o futuro? É um time que tem oscilado muito, mas que também tem ganhado muita casca. Essa janela da BCLA foi muito importante para o time, que voltou a ser unido novamente, voltou a ter todo o apoio da torcida e está numa fase boa. Né? Na última janela, tinha perdido para o União Corinthians lá no Sul, venceu duas partidas na BCLA e ganhou um ritmo a mais, ganhou uma energia a mais. Dessa vez eu creio que não será diferente. Mas o que esperar para o futuro do São Paulo? Seja na BCLA, seja no NBB. O futuro é animador ou não? Cara, principalmente para a BCLA, sim. É um time que tem muita característica para torneio curto, como é a competição, para esses tipos de jogos mata-mata, que são decididos numa bola só. Marquinhos adora esse tipo de competição. Ele é um cara que, nesses momentos, costuma crescer. Não é um cara que foge da última bola. No Super 8, mesmo ele tendo errado Inclusive, aquela bola. O Marquinhos falou para mim, eu tô de prova, que se ele pudesse chutar 25 vezes a bola que ele chutou contra o Minas, ele ia chutar 25 vezes. E Porque tinha que chutar mesmo. E, cara, só acerta quem tenta, né? E só erra quem tenta também. Exato. Então, para a BCLA é um cenário bem animador, assim. Claro, vai depender onde vai ser,
Isso aí sempre influencia um pouco. Características de arbitragem também influencia um pouco, dependendo de onde é, quem que vai, quem é Cara, o presidente do lugar. eu acho que o Uruguai é um lugar legal para ser, porque, pô, até o Arena, né, cara? É um evento esportivo muito grande. Que ginásio, hein? E assim, Rio é legal pra gente ir, mas, pô, imagina enfrentar um Flamengo na final no Rio, é desvantagem total, cara. É desvantagem Exatamente. total. Mas Bom, Já teve isso na temporada passada e não foi legal. isso porque não tinha nem sei torcida, né? bem. Sei Isso porque não muito tinha bem disso. torcida. Tava lá, né? Quase Pô, o infartou. Sarva viveu muito, foi pra Nicarágua tomar, conseguir charuto lá, tomar chuva de barata, foi para o Rio de Janeiro tomar chuva do Flamengo. Mas essas coisas estão invertidas. Agora a gente tem Marquinhos, pô. Quem sabe a gente não vai pro Rio lá e o amuleto é o Marquinhos. Futuro tem muito caminho ainda, né, para chegar numa final de NBB, para chegar numa final de BCLA. A ideia mesmo é esse processo. Você acha que vai ser um processo mais positivo, mais tranquilo daqui para frente, Sarves? Eu acredito que sim, Essas vitórias aí deram uma animada no elenco. Muito provavelmente vão conseguir dosar melhor agora a carga. Vai ter essa janela aí que já não vale muita coisa, já está meio decidido, então você consegue tirar um pouco da minutagem de quem está mais quebrado, deixar rodar quem precisa rodar mais. Então, E são menos viagens também, né? Bem menos. Porque você estilo do viajar para NBB, Minas, né? depois para Brasília e depois para Uruguai é complicado. Rapaz, não é fácil não. Porque o São Paulo agora em fevereiro, né, para quem não está acompanhando o calendário do NBB, tem 2 jogos em casa, depois um jogo no Pinheiros, que é na capital paulista, e depois viaja para Bauru. E um descanso ali de 2, quase 3 semanas até voltar a jogar em março. Mas bom, Sarvas falou, tá falado. Esse foi o Resenha de Bandeja número 11. Quero agradecer em especial a todo mundo que nos acompanhou. Guilherme Mendes, muito obrigado pela sua participação. Hoje é um episódio feliz. Acredito que não vão chamar a gente de Zé Boquinha nos comentários. Não vão ironizar nossos comentários hoje. Foi um episódio que a gente conseguiu aí ser totalmente positivo. Então não chame a gente. Não que Zé Boquinha seja um apelido negativo, né? Vamos tentar levar o lado positivo da coisa. Mas, Gui, brigadão pela sua participação. Deixa seu recado final aí para a torcida São Paulina que nos acompanhou aqui em mais um episódio do Resenha de Bandeja. Gui, valeu. É só agradecer, ressaltar o trabalho de todo mundo nessa janela aí, que foram muito bem, em especial ao elenco, também elogiar a comissão técnica, que a gente costuma também pontuar bastante aqui. Quando tem que elogiar, a gente vai elogiar, e teve algumas partes táticas que foram interessantes desses jogos, então cabe lembrar que a gente limitou os times a nenhum dos dois fazer 75 pontos na gente. Então tem certas coisas que dá para elogiar, justamente por não irem completos, terem desfalques e voltar com 2 vitórias na classificação. Espero que a gente volte aqui na próxima vez também só para falar de coisa boa, porque é bem melhor. Ninguém quer fazer um episódio pesado, igual foi feito no passado. De fato. E não gostamos disso. Torcemos para todo mundo. A gente critica aqui o Dora, critica aqui o técnico, mas a gente Pô, os torce caras acham que a muito gente para está todo do lado mundo. contrário, né? Nem parece que a gente é São Paulino também, né? A gente torce muito para todo mundo. Eu não quero vir aqui falar mal de ninguém, tá? Então é isso. E até a E a ideia não próxima. é nem falar mal, a gente que faz, às vezes a gente exagera na crítica, obviamente, mas isso é de boa. A gente não tá ofendendo ninguém, a gente tá só falando. Porra, se quer que a gente fale bem, é só ganhar. Simples. Mas bom, valeu, Gui. Muito obrigado pela participação. Mais uma participação, né? Já 11º resenha de bandeja, seja o 11º, depois 20, 30, 40. A gente vai seguir aqui na grade do resenha. O resenha, inclusive, que tá pegando fogo, viu? Tem uma programação de televisão aqui no resenha. Tem resenha de bandeja, tem o resenha da semana, né? O resenha tricolor, o resenha delas, vai ter resenha cara a cara. Tem resenha para todo tipo de gosto. Quem quiser ver ídolo, quem quiser ver futebol, quem quiser ver basquete, quem quiser ver futebol feminino. Daqui a pouco tem o resenha de futsal. Se voltar a vôlei, vai ter resenha de vôlei. Simplesmente resenha tricolor, inovando, né, a forma de criar conteúdo voltado ao São Paulo. Obrigado, Gui. Agradeço também ao nosso grande Danilo Amaral. Mais uma participação do Danilão aqui no Resenha de Bandeja. Muito obrigado, Danilão, e até a próxima, viu? Valeu. O episódio levíssimo gravado aí. Foram Finalmente, 11 né? jogos. 11 jogos, 7 vitórias, 4 Nossa, derrotas. sai um peso das costas. Essa vitória na BCLA foi para lavar a alma, né? A gente fez 2 grandes jogos aí. Claro que contra o Quinça não foi brilhante, mas assim,
O retrospecto contra o Quinça são de 4 jogos, 3 vitórias e somente uma derrota. Agora a janela da BSLA em casa, a gente tem que ganhar os 2 jogos, não importa se é valendo ou não. A gente já é o líder isolado, mas tem que vencer os 2 jogos. E é isso, Diegão. Um grande episódio aí. Um grande abraço, Diego, Guilherme e o Sarvas. E é isso. Vamos, São Paulo. Esperança por dias melhores. E que aí, nesse segundo turno do NBB, nesse mês de fevereiro aí, que são só 4 jogos, bem compactado, né? A logística, a gente possa triunfar aí, claro, buscar aí terceira colocação, que é a primeira e a segunda colocação. É uma tranquilidade, né? Tá na terceira colocação é uma segurança maior do que uma quarta, né? E um abraço aí, parabéns aí para ele, né? Esse cracaço aí que mais do que resolveu a vida do São Paulo e facilitou, Bruno Caboclo. Ele chegou, né, cara? Ele chegou. Eu acho que seria muito ofensivo falar para o São Paulo assinar contrato com ele só para jogar BSLA e playoffs. Mas o cara é técnica pura, às vezes perde o foco, às vezes perde um pouco a disciplina e a vantagem ali é disposição, mas é um cara diferenciado e mais do que comprovou isso na BSLA. Um grande abraço, Bruno Caboclo, Marquinhos, Tairone e toda a equipe do São Paulo, Chamelzinho, que mostrou para o que veio no São Paulo. Mandar um coração aqui para todo mundo, para a gente mostrar que a gente é amor, a gente não quer ser bloqueado, a gente não quer que vocês nos ignorem, a gente ama parabéns, todos vocês. Continue assim, para o próximo episódio a gente ter essa leveza, essa tranquilidade, essa harmonia que a família tradicional brasileira tanto gosta. Abraço. Inclusive, existe a possibilidade do próximo episódio ser com um desses jogadores aí, viu? Você citou o Caboclo, citou o Marquinhos, citou Tairone, Chamel. Chegou em junho e virou possibilidade. Existe a possibilidade de um sonho que já foi realizado ser realizado aqui no Resenha de Bandeja também. Mas passarinho que me contou aqui só quis falar mesmo. Sarvas, antes de despedir, vou pedir mais uma opinião, porque não é todo dia que a gente tem um analista de desempenho, um cara que entende muito de basquete aqui no Resenha de Bandeja. Opinião sobre a defesa do São Paulo na temporada, Sarvas, principalmente na BCLA. Porque o São Paulo venceu o Paulistão na defesa, foi campeão paulista utilizando muito do seu mérito defensivo, tanto que limitou o Franca a partidas de menos de 70 pontos nas 2 vitórias, e agora na BCLA de novo, né? Limitou o 15 a 69, Nacional a 73, na primeira janela limitou o 15 a 74, Nacional a 73 novamente. Então não tomou mais de 80 pontos nenhuma das 4 partidas. Quão impactante é isso, Sarvas? Isso aí é o que está fazendo a diferença para o time, para poder correr, atacar em transição e usar arremesso de longa distância. Então, defesa forte, arremesso de longa distância, aquela formulazinha do basquete moderno tem dado certo aí para o São Paulo na BCLA. É isso. Agradeço também, claro, a presença do nosso grande Vitor Hugo Sarvas. Engrandeceu muito o Resenha Tricolor, Resenha de Bandeja, né, aqui no canal do YouTube do Resenha Tricolor. O Sarvas sabe que ele é bem-vindo sempre que quiser participar. Se quiser virar fixo, também vira. Fica à vontade. Tudo que tiver Resenha Tricolor, transmissão, podcast, vídeo no Resenha de Bandeja, se a gente tiver podcast ao vivo, qualquer coisa que a gente for lançar aí durante essa temporada toda do Arremesso Tricolor, a gente vai chamar o Sarvas. Ele é figurinha carimbada aqui também. Então, agradeço mais uma vez a participação, por ter aceitado aí nosso convite. E até a próxima, Sarvas, que seja em breve. Valeu. Valeu, Diegão, valeu, Danilão, Gui. Agradeço de novo o convite, como sempre. E sempre que eu puder, estou aí para pelo menos colaborar com meia dúzia de opiniões e análises aí. É isso. Valeu ao Sarvas, agradeço novamente ao Danilão, ao Guilherme Mendes, claro, a você que acompanhou mais um episódio do Resenha de Bandeja e, claro, também agradecer a todo mundo que acompanhou o último. Foram quase 2.000 visualizações, um episódio que saiu na segunda, menos de uma semana, quase 2.000 visualizações. É muito bom para nós ter vocês conosco, principalmente, né, iniciando essa nossa empreitada aqui no canal do Resenha Tricolor. Para você que quer acompanhar e ficar por dentro de tudo que acontece na bola laranja do São Paulo, no basquetebol são paulino, sugiro que siga as redes sociais do Arremesso Tricolor, no Facebook não, perdão, não estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, @arremessospfc. Não estamos no Facebook, mas estamos no YouTube, com transmissões da base, com muito conteúdo sobre a base, chegando agora para 2022, no canal do Arremesso Tricolor. É só pesquisar Arremesso Tricolor aqui no YouTube que você vai encontrar tudo sobre a base do São Paulo. Sim, a gente tem uma base forte, fomos campeões de Sub-16, já comentamos aqui. A gente trouxe, inclusive, num episódio, o Igor Andrade, que destacou no profissional, é um dos destaques da base também. Então, é uma transição que tem acontecido com mais longevidade, vai acontecer daqui para frente melhor, né, de uma forma mais organizada, mas ainda assim é muito bom ficar por dentro da base.
Inclusive, fica aqui a dica, o Sub-18 do São Paulo essa temporada vem muito forte, vale acompanhar esses meninos que daqui a pouco já vão estar aí no profissional, como tem sido com o Vitinho, com o Igor, com o Cauã, com o Henrico, tem outros jogadores ali no Sub-18, o Júlio, o Caleb, muitas estrelas ali em potencial no Sub-18. Então, para acompanhar tudo sobre a base, Instagram do Arremesso Tricolor, @ArremessoSPFC, Twitter do Arremesso Tricolor, @ArremessoSPFC, e nosso YouTube também, Arremesso Tricolor. Eu vou ficando por aqui, agradeço todo mundo que acompanhou mais um episódio do Resenha de Bandeja, o 11º, e espero vocês no próximo, no 12º, que seja em breve, feliz, leve, como foi esse aqui. Até a próxima, vamos São Paulo, tchau, tchau.